Olá, eu sou Eric Apolinário e hoje, nesse terceiro episódio das nossas pílulas históricas sobre a festa de maio, eu vou falar um pouquinho sobre a Irmandade de São Benedito. No período pós-abolição, alguns grupos de ex-escravizados se formaram enquanto irmandades religiosas. Em Mojimirim, por exemplo, a gente tem a Igreja do Carmo, que naquela época já era uma igreja que tinha sua irmandade e que inclusive fazia enterramentos atrás da igreja. Aqui em Itapira, esse grupo de ex-escravizados então se organiza enquanto Irmandade de São Benedito. Ela começa a tomar forma a partir do dia 25 de março de 1891, quando o Giovanni Battista Trani e a sua família resolvem doar um terreno para a igreja de São Benedito. Mas cara, a vida da Irmandade de São Benedito nunca foi fácil. Desde o começo, tudo foi muito demorado, foi muito difícil. A gente precisa lembrar que a sociedade itapirense daquela época ainda era escravagista, pelo menos na mentalidade. Ninguém mais queria falar sobre escravidão. Era feio, fora de moda. Você podia ser cancelado se você falasse sobre escravidão. Mas a escravidão ainda estava lá. Toda essa população que foi renegada, jogada às margens da sociedade itapirense, tentava se unir e tentava fazer uma comemoração todo dia 13 de maio. E é por isso que eu te digo, a festa de maio não tem 134 anos. O que tem 134 anos é a assinatura da Lei Áurea. Isso não significa que no dia 14 de maio toda a população de escravizados de Itapira saiu livre pelas ruas comemorando esse acontecimento. É óbvio que isso não aconteceu. Dezenas, talvez centenas de escravizados permaneceram dentro das famílias, vivendo lá, ainda sob o regime de escravidão, até o fim da sua vida. Esses libertos começam a se organizar para que se construa a nova igreja de São Benedito. É aí que entram figuras como o Chico Pitada, que será tema de um dos episódios. Para você ter uma noção de como foi lento esse processo de instalação da Irmandade de São Benedito, depois que o Giovanni Battista Trani doa o seu terreno em 1891, só em 1893, mais precisamente no dia 9 de julho de 1893, é que acontece uma reunião lá na Igreja Matriz da Nossa Senhora da Penha, com todos os membros da Irmandade, solicitando então que se oficialize a criação dessa confraria, dessa Irmandade religiosa. Para que isso fosse confirmado, o bispo precisava assinar as atas. Cara, isso demorou tanto tempo que eles só conseguiram oficializar de fato a Irmandade em 1903. Olha quanto tempo demorou para que a Irmandade de São Benedito fosse realmente oficializada, né, como uma irmandade de leigos dentro da igreja. Cara, e não para por aí não. O jornal A Imprensa de Mojimirim, datado de 17 de maio de 1900, traz a matéria escrita por um correspondente de Itapira. E lá, presta atenção que ele fala sobre o 13 de maio de 1900. A festa da áurea data, 13 de maio, aqui passou desapercebida. Não houve nada, nem ao menos alguns foguetes, e nem aqueles de cor preta não realizaram a acostumada zamba. Silêncio em tudo. Está percebendo a dificuldade que era para essa população conseguir se reunir e conseguir manifestar a sua religiosidade, a sua cultura e a sua alegria pela liberdade? Revisando, desde a assinatura da Lei Áurea até o início do século XX, as comemorações do 13 de maio na Capela de São Benedito foram esporádicas. A Igreja Católica comemorava a data do santo no mês de abril, enquanto a população negra fazia sua comemoração à liberdade no dia 13 de maio. O século XX estava nascendo e a cidade de Itapira tinha vários clubes. O Clube 8 de Setembro, o Clube 15 de Novembro, tinha até um clube esportivo. E esse clube tinha um hipódromo onde aconteciam corridas de cavalo e apostas. Esse hipódromo ficava na atual região ali do Jardim Soares. Cara, esses clubes todos eram da sociedade, da elite itapirense. Os negros também queriam ter seu clube. E eles fizeram. A Sociedade 13 de Maio foi criada no finalzinho do século XIX, quase que ao mesmo tempo da Irmandade de São Benedito. A Sociedade 13 de Maio, formada por ex-escravizados e pela comunidade negra do entorno da São Benedito, era a responsável, junto com a Irmandade de São Benedito, de preparar os festejos do dia 13 de maio. E isso aconteceu até os anos de 1905, 1906, quando, de repente, a Igreja Católica olhou
para aquela festa que estava ficando muito famosa e muito conhecida e que já estava atraindo barracas e já estava atraindo a população da cidade pro 13 de maio e resolveu unificar essa festa. A partir de 1906, a Sociedade 13 de Maio se junta com a Irmandade de São Benedito para que eles possam organizar melhor a festa. O Padre Agostinho já estava com uma idade avançada, então ele não era mais pároco da igreja matriz, mas ele continuava vivendo em Itapira. E ele foi morar numa chácara bem perto de onde ficava a igrejinha da Santa Cruz. Ficava muito fácil para o Padre Agostinho sair de lá e ir até a igreja de São Benedito, que estava em processo de construção. O Padre Agostinho frequentemente ia até a igreja de São Benedito para celebrar missas, mas a partir de um momento, a Irmandade de São Benedito começou a não gostar mais dessa situação, ao ponto deles solicitarem a restrição do Padre Agostinho em uma das reuniões da Irmandade. Ou seja, eles não queriam mais que o Padre Agostinho continuasse fazendo as missas lá. E aí, em um certo momento, a relação da Irmandade de São Benedito com o Padre Agostinho e o Giovanni Battista Trani, ex-proprietário das terras e sacristão da igreja de São Benedito, ou seja, ele era responsável ali pela igreja, essa relação começou a ficar conflituosa. Mesmo assim, os anos foram passando, logo eu faço um episódio sobre a construção da igreja, e mesmo assim, a Irmandade de São Benedito permaneceu e permanece, através dos ex-escravizados, dos seus filhos, dos seus netos, mas que infelizmente hoje não tem mais toda a liberdade que tinha no início do século XX. Por maiores que fossem as dificuldades naquela época de enfrentar uma sociedade escravagista e que não gostava da presença dessa população, nos dias de hoje a Irmandade de São Benedito ainda permanece, com alguns dos seus antigos membros ainda presentes. A gente não sabe o que o futuro reserva para a Irmandade de São Benedito, mas inúmeras figuras importantíssimas passaram por essa Irmandade. E essa Irmandade foi responsável pela festa de maio se tornar essa tradição que ela é hoje. A partir de 1910, quando essa festa profana dos negros ex-escravizados e da população cristã, da Igreja Católica, se fundem, a festa de maio começa a acontecer no dia 13 de maio. E de lá para cá, a Irmandade de São Benedito foi responsável por décadas e décadas de festa. E grande parte da tradição da festa de maio se deve à Irmandade de São Benedito, que hoje não é mais a mesma, mas que permanece resistindo ao passar dos anos. E para terminar, eu te peço para me seguir no Instagram, porque lá a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, e para compartilhar esse vídeo com todo mundo. Amanhã eu estou de volta com mais uma pílula histórica sobre a nossa querida e amada Festa de Maio. Tchau!